Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação aqui da TV Câmara Campinas. Estamos começando o nosso ponto de vista desta sexta-feira ao vivo para você. E no programa de hoje vamos falar sobre a tecnologia no ambiente escolar. Para conversar com a gente sobre o assunto e trazer o seu ponto de vista, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o professor universitário, ele é geógrafo, mestre em linguagens, mídia e arte, ele é pós-graduado em neuropsicologia, professor Luiz Felipe Vale. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rubem, muito obrigado. Boa tarde para todos e todas que nos acompanham. Prazer estar aqui. Maravilha. Vamos embora então para saber o ponto de vista do professor. Nós sabemos, gente, que o uso da tecnologia em sala de aula é algo inevitável, né? No final de 2022, de acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, cerca de 3.400 escolas no país, um total aí de 2,5%, não tinham sequer acesso à rede de energia elétrica, isso aí. Mais de 9.000 alunos não dispunham aí de acesso à internet e mais de 30% das escolas públicas não possuíam laboratório de informática. Nosso tema é a tecnologia nas escolas. Professor, como é que o senhor avalia esse cenário? Bom, quando a gente fala hoje de modernidade, juventude, educação, é praticamente inevitável não falar da tecnologia, né? E a gente percebe que num país como o Brasil, dimensões continentais, ainda mais com um passado bastante desigual, há muita diferença ainda hoje, tanto quando a gente olha entre regiões, quanto quando a gente avalia aí o poder aquisitivo em escolas particulares, escolas municipais ou estaduais. E por mais que a gente fale, né, que hoje o mundo está todo conectado e que os estudantes possuem essa característica como nativos digitais, né, de nascerem conectados, conectadas, evidente que é necessário haver esse aparato de acesso, né? Então, a gente sabe que hoje o celular na mão é uma realidade quase universal, digamos assim, mas nas escolas nem tanto. Então, esse equipamento, né, o próprio acesso à eletricidade, à internet cabeada, ainda há uma disparidade muito grande. Quando a gente pensa em São Paulo, a realidade ainda é um pouco melhor. Quando a gente olha para outras regiões, estados mais ruralizados ou até mesmo aqui em regiões mais afastadas dos centros urbanos, a gente vê que não é uma realidade. Por exemplo, vamos fazer um Enem online, todo mundo vai ter acesso. Infelizmente, essa realidade ainda está bastante distante de se consolidar. A gente tem escola que não tem nem lousa com giz, né? Quem dirá estrutura para conexão via internet e essa conectividade, né, toda dessa era tecnológica que a gente vislumbra. Então, de fato, ainda há um abismo entre o acesso às telecomunicações e aos dispositivos e também com relação ao uso, né, dessas tecnologias. A gente sabe que hoje as pessoas usam o celular, mas para quê, né? Especialmente estudantes, muitas vezes esse uso se resume a acessar redes sociais. A gente que está em sala de aula percebe bastante essa questão. Então, por exemplo, para fazer uma pesquisa, às vezes para fazer um PowerPoint, né, uma planilha de Excel, coisa que 10 anos atrás a gente colocava até no currículo, né, que domina o pacote Office, fez um curso lá para mexer no Word, fazer formatação. Hoje a garotada às vezes nem sabe o que é, né? Um Excel, um PowerPoint, um Word, editar um texto, fazer algo nesse sentido, que está muito acomodado, muito condicionado a usar só rede social. Para pedir alimento, WhatsApp, Instagram, o X, né, que era o Twitter. E isso não é nem de longe o potencial que a tecnologia tem para a educação. Aliás, pelo contrário, isso é o que acaba sendo aí quase que o contraponto, né? Esse uso da internet dentro da escola seria o ponto prejudicial. Longe de ajudar, às vezes acaba atrapalhando até mais. Acaba sendo um desequilíbrio até, né? E olha só, em outubro, gente, do ano passado, o governo federal lançou a estratégia, o nome é Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, né? Isso é para levar a internet a mais de 138 mil instituições até o ano de 2026. Esse plano, lançado pelo governo no final do ano passado, prevê também a garantia de equipamentos, laboratórios de informática, tablets, computadores e a conexão de Wi-Fi
nas instituições de ensino, né? Seria a solução para todos os problemas das escolas públicas quando nós falamos sobre tecnologia, professor? Então, a discussão ela é bem ampla porque a gente vislumbra que a escola, especialmente nessas regiões mais marginalizadas, mais vulneráveis, ela serve como esse ponto de acesso a tecnologias, a serviços que às vezes as famílias que moram em bairros mais afastados, em regiões mais precarizadas, não têm. Então, se a pessoa não tem acesso a uma determinada estrutura em casa, a gente parte da premissa que, pelo menos na escola, se ela tiver acesso ao laboratório de informática, ela vai poder fazer inscrição para um vestibular, vai poder fazer um curso online, vai poder acessar uma plataforma de pesquisa de uma universidade em outro país. Então, a ideia realmente é muito boa. Mas o que às vezes a gente percebe é que muitas vezes a escola sequer recebe, né, esse equipamento, esse aparato, que não é barato. E às vezes a escola até recebe esse aparato todo, mas não há um treinamento adequado para que as pessoas, profissionais do colégio e estudantes utilizem, né, esse material. Então é muito perigoso quando a gente fala de política pública pensar que a aquisição de um equipamento vai resolver o problema. É necessário haver uma preparação, né, uma capacitação, um treinamento, tanto para os profissionais da escola quanto para os estudantes, para que a gente não crie ali, né, mais um laboratório fantasma que vai ficar com o equipamento parado, subutilizado. E claro, também é necessário verificar se é uma prioridade, justamente quando a gente percebe que há locais, lamentavelmente, em situação tão precária, em que não há, por exemplo, ventilação, iluminação adequada, móveis, né, se deteriorando. E há situações assim, a gente sabe, no nosso país. Volto a dizer, São Paulo, acho que a situação como um estado mais rico, né, não é tão grave, e mesmo assim a gente vê escolas que é difícil imaginar como é que alguém consegue dar aula e ter aula, né, nesses locais. Geralmente os locais mais marginalizados, mais periféricos, justamente onde a população tem um acesso muito reduzido às tecnologias, quando muito ao celular, que como eu disse, né, serve mais ali para acessar redes sociais. E outro ponto importante é entender para que eu vou usar também, né, esse equipamento. Então, vou usar o equipamento, por exemplo, para simular um laboratório de química. Né, existem aplicativos por questões de segurança, custo, você não precisar comprar, né, os reagentes, toda a vidraria. Então, o computador ele simularia esse laboratório. Mas há que se pensar também que há limitações, né? Ele é uma espécie ali de placebo. Ele serve didaticamente para ensinar alguns conceitos, mas nada substitui um laboratório de química de fato. Exatamente. Por exemplo. Ou aquela ideia de ter um professor, uma professora, dando aula para 30 escolas ao mesmo tempo, e aí os estudantes, né, como assistindo uma aula online na escola, achar que isso vai resolver um problema de déficit de profissionais na educação. Professores e professoras, a busca de emprego muito competentes, sem dúvida há. E também deve haver, né, dotação para contratar esses profissionais para atender nos colégios. A grande questão então eu priorizo comprar equipamento eletrônico para ter uma videoaula dentro da escola, ou eu vou colocar seres humanos ali para transmitir o conhecimento de maneira humanizada, construir vínculos, né, com a comunidade, que é a função de fato da educação. Então esse é outro discurso que precisa ser bastante discutido, porque senão a gente vai cair naquela distopia, né, dos filmes estilo Laranja Mecânica. Sim. Fica todo mundo sentadinho assistindo ali uma tela e imaginar que isso é educação é muito complicado. Durante a pandemia nós vimos... Exato, né, eu ia falar sobre isso, né? Na pandemia houve, assim, uma aceleração, foi tudo muito rápido, nós tivemos que nos adaptar em tudo, né? O que íamos fazer, as escolas tiveram que se adaptar, os alunos também, e aí tivemos notícias de crianças que... eu vi uma matéria de uma criança que subiu o morro, que fez uma barraca e estava ali tentando conectar o sinal de internet. Então, e ela tinha internet no celular, então, enfim, se no local onde ela mora não tinha o sinal da internet, como que fica a situação? Vamos falar desse plano do governo, né, de colocar a internet, acesso à internet e fazer aí essa questão da tecnologia na educação até 2026. É algo em desequilíbrio. E além disso também tem a questão do treinamento dos professores, né? Porque hoje a gente fala internet, mas hoje está tudo conectado. Então, para um professor fazer uma aula totalmente tecnológica,
Eu acredito que a preparação deva ser, assim, bem delicada, né? Algo Sim. que deva demorar muito tempo e o professor ele tem que estar ali atualizado a todo tempo, porque hoje tem um aplicativo, amanhã tem outro e é algo muito na velocidade da luz, o senhor concorda? Sem dúvida. A pandemia foi um evento excepcional, né? Ninguém esperava que a pandemia acontecesse, ninguém desejou que ela acontecesse. Se ela aconteceu, a gente teve que agir no improviso. E um pouco antes havia toda uma discussão sobre o homeschooling, né? O ensino em casa, havia até uma certa mobilização de alguns grupos, dizendo preferir isso a uma educação presencial. E eu acho que a pandemia, entre muitas coisas horríveis que ela mostrou, acho que ela destacou também a importância da aula correr de maneira presencial, né? E expor que nada substitui esse contato, essa interação social dentro do ambiente escolar. Então, pensar em trazer essa tecnologia para dentro da escola esbarra também na intenção. Então, se eu tenho a intenção de apresentar para o estudante um mundo tecnológico, novas oportunidades, maneiras dele se relacionar com esse universo todo que está online, ele precisa antes ter, inclusive, uma base, né? Sociológica, filosófica, histórica, ele precisa saber ler e interpretar textos, ele precisa entender como é que o ambiente online funciona. E essa educação é a base do pensamento crítico reflexivo. O que às vezes a gente vê que é uma tendência perigosa é achar que essa tecnologia vai economizar para a escola, ter essa equipe multidisciplinar que vai fazer o acolhimento, vai receber o estudante, vai ter essa tratativa olho no olho, essa interface com as famílias. E isso é que é delicado, né? Essa ideia de que você consegue fazer uma padronização e dizer que só porque é online, é tecnológico, é melhor ou funciona mais. O ensino ele é muito olho no olho, né? A gente precisa estar ali com o estudante, perceber, às vezes a forma como ele olha, depois que você fala, você vê que ele não entendeu, aí você traz de novo a explicação. Então é uma troca, né? O diálogo é isso. E claro que a tecnologia ela possibilita expandir universos em vários aspectos, mas esse uso ele sempre precisa ser mediado, ele sempre precisa ser bastante dosado, porque se a gente fizer uma analogia bastante superficial, né, a gente fala muito hoje, por exemplo, de inteligência artificial resolvendo todos os problemas da educação. É como pensar na época que a calculadora surgiu, né, que aí todo mundo ia saber matemática porque a calculadora agora está na mão. E não é verdade. Né? Quem dera todo mundo saber matemática por causa de uma calculadora. A calculadora por si só não resolve nada. Assim como tem um computador, tem internet. E é preciso atenção, inclusive, dos órgãos públicos, quando algumas políticas públicas dependem do acesso à internet e acabam excluindo quem não tem esse acesso. Então, a grande discussão do Enem, que agora volta, né, para o formato tradicional, presencial, a própria inscrição já é um problema. Porque a inscrição é online. Então, quem não tem acesso à internet? Muita gente. Né? E mesmo quem tem acesso, às vezes tem dificuldade de interagir com o ambiente virtual. Manda e-mail, cadastra a senha, faz lá o login. Não é tão simples quanto parece, né, para algumas pessoas. Então, é preciso haver também algo parecido com uma alfabetização tecnológica. Exato. A gente tinha aula de informática antes. Isso. E hoje há um senso comum equivocado de que todo mundo sabe usar. Principalmente o jovem, o adolescente. Só porque fiz informática, né? Exato. E aí você fala para uma pessoa mais jovem, né? Se ela sabe usar, ela diz sei. Mas geralmente não, né? Ela sabe tocar na tela, fazer o que é mais interativo, os joguinhos, navegar pelas redes. Mas quando o processo é um pouco mais complexo, e às vezes nem precisa ser, né? Tem estudante de 12, 13 anos que não sabe mandar e-mail. Né? E gente que tem acesso a celular, a informática, tem notebook, tem acesso à internet. Agora, imagine quem não teve, né, uma instrução. Então a escola também precisa retomar um pouco essa ideia de que é preciso ensinar a usar as tecnologias, né? Uma alfabetização tecnológica é uma expressão um pouco genérica, mas é importante também para ensinar os riscos, os perigos, né, os malefícios que esse uso inadvertido pode trazer, que também hoje representa um problema grave. Né? A tecnologia, na outra ponta, acaba sendo um problema. Esse excesso de tecnologia na escola também é muito grave, também acaba sendo prejudicial. E o desequilíbrio está nisso. Quem não tem acesso de um lado fica excluído, e quem tem um acesso facilitado, mas não qualificado de outro, se embola também, acaba tendo problemas
desenvolvendo até doenças, né? A OMS já tipifica uma doença desde 2015 chamada nomofobia, que é no mobile fobia, a fobia de ficar sem celular. Quantas pessoas no Brasil têm essa nomofobia hoje, exato, né? a ponto de voltar para casa para buscar o celular, exato. perder o período de trabalho, ou ter crises, né, de ansiedade, porque o celular não está ali perto. Tudo está no celular hoje em dia, né? E aí você acaba ficando refém do celular. Falando em celular, professor, sobre essa questão da tecnologia nas escolas, né? A gente sabe que precisa muito ainda o avanço, né? Não só na rede, né? Ter o Wi-Fi na escola, a internet chegar até o ponto específico, mas também a questão do notebook ali, dos equipamentos. Mas aí eu te pergunto, 99% dos alunos têm um celular com internet dentro da escola. Sim. Como é que fica isso? Qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto da internet e do celular no ambiente escolar? E se todo mundo tem internet e o celular, por que a gente precisa da tecnologia na escola? Me ajuda, qual que é o seu ponto de vista sobre essa situação? Esse é um ponto bastante delicado, vem sendo discutido no mundo todo, no Brasil também, né? Especialmente no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. A gente vê algumas leis mais proibitivas, né, com relação ao uso do celular. E aí é preciso entender que o celular ele é um dispositivo de acesso à internet, mas que tem funções muito limitadas. Então, o celular ele é usado pela maioria dos estudantes como uma fonte de entretenimento. E não é que o entretenimento seja ruim, né? Não é que a tecnologia também seja inimiga, não é isso. Mas é que esse uso, ele acaba sendo muito mais uma distração do que uma ferramenta pedagógica de pesquisa, de aprendizagem, de estímulo, né? de habilidades que são úteis para a escola. Então cria-se também essa ideia de que o celular na escola, ele te ajuda, porque aí o aluno vai pesquisar, vai estudar, vai estar em contato, né, com plataformas educativas, mas eles não usam o celular para isso. Né? O celular, ele geralmente, ele acaba sendo ali uma ferramenta de marketing disfarçado nas redes sociais e também uma porta muito perigosa, né? De assédio de vários tipos, principalmente quando crianças já estão com o celular na mão, acessando essas plataformas online, redes sociais, sem filtro, né? Com conteúdos bastante prejudiciais, né? Inclusive ilegais muitas vezes. Ela está ali exposta, ela não tem um adulto mediando. Centenas de crianças às vezes estão ali dentro de um espaço que é considerado seguro, mas no celular ela pode estar conversando com um aliciador de menores, pode estar consumindo um conteúdo inadequado, né, que não é para aquela idade, ou mesmo que estimula algum tipo de prática ilícita. Quantos casos de ciberbullying, né, que a gente não vê, de assédio, de fraudes. Isso, né, as famílias têm que tomar muito cuidado também com essa questão. É interessante, né, quando a gente pensa que o celular nos conecta com o mundo, e de fato isso é verdade. Mas aí para as famílias pensarem, né, isso é importante. Você que é pai, mãe, tem criança em casa, filhos, filhas, com quantos anos você deixaria uma criança ir sozinha para a rua? Né, ir para a feira, ir para o supermercado, ir passear? Com essa idade que ela pode usar o celular. Porque os mesmos riscos que ela está exposta na rua, de achar uma pessoa estranha, mal intencionada, de encontrar com alguém ali que pode oferecer algum risco a ela, esse mesmo risco existe no celular. E às vezes é até pior, porque tem perfis falsos, né? Tem pessoas ali se passando por outras, você consegue coletar informações de maneira sutil, sem que a criança ou adolescente perceba. Então isso também tem que ser mostrado, né? Como o celular também pode ser perigoso na exposição dessas crianças, desses adolescentes. E o celular dentro da escola, ele distrai muito aquele jovem, aquele estudante, porque ele produz uma sensação de prazer, de estímulo pela recompensa, do like, da curtida, da estrelinha dourada, da moedinha que ele ganha, do joguinho de aposta. E isso é mais estimulante, né? Isso reforça mais a recompensa do que, por exemplo, você tem que prestar atenção numa explicação de 5 ou 6 minutos para resolver um exercício. É prazeroso entender um conteúdo, mas dá mais trabalho. É mais fácil ficar apertando a tela e ganhar uma estrelinha, ganhar um bônus, ir para a próxima fase. E quem desenvolve esses joguinhos, essas plataformas de interação, sabe muito bem disso.
E aí o aluno ele não tem maturidade, né, para dividir a atenção e priorizar a aula que está sendo ali dada, ou mesmo convívio com os colegas. A gente percebe que nas escolas onde a garotada tem celular, muitas vezes no intervalo eles não interagem entre si. Aquele momento que era tão esperado, né, do intervalo, do recreio. Vamos trocar o lanche, né? Isso, vamos conversar. Você vai trocar ideia, vai papo. paquerar, vai brincar. Sim. Muitos Não ficam ali existe, presos, né? na tela. Então, tirar o celular do ambiente escolar é também lembrar que esse lugar escola é esse lugar de interação, de acolhimento, de diversidade, de diálogo, para que a tecnologia não comece a virar uma barreira, uma armadilha, né? E tem sido dessa maneira. E qual a estratégia, professor, no seu ponto de vista, para conseguir tirar o celular do ambiente escolar? É uma dificuldade, né? Né? Imagino que sim. Quando a gente pensa nessa relação de recompensa, o cérebro ele é biologicamente calibrado para buscar recompensas, né? A gente produz endorfinas e tem a dopamina ali como neurotransmissor, trazendo uma sensação de prazer toda vez que a gente alcança ali o nosso objetivo. Quando a pessoa, por exemplo, come chocolate, a sensação de prazer é muito rápida. Sim. Então não é muito difícil imaginar que alguém se vicie em chocolate. Exato. Extrapolando um pouco, você pega a pessoa que faz um uso intenso de cafeína, também dá essa sensação. Ou pessoas tabagistas, que são viciadas em nicotina. São exemplos de vícios muito difíceis, né, de contornar. Não é exagero dizer que o celular tem um mecanismo muito parecido com o do chocolate, da nicotina e de outras drogas até mais viciantes, porque a relação é a mesma. Então, claro que o adolescente, o jovem, ele vai ficar irritado se você tira dele a recompensa imediata. Mas quanto mais o tempo passa, mais difícil é fazer isso, porque a plasticidade do cérebro também vai ficando cada vez menor. Então o lance é substituir aquela atividade, né? Então você tira o celular, mas a aula tem que ser interessante. Você não precisa fazer pirotecnia e malabarismo, mas é importante conversar, o estudante precisa entender que aquela aula é importante. E aí a gente entra numa outra questão que é estrutural. No colégio particular, que está preparando os estudantes para prestar vestibular, ele está ali pensando se ele vai para a Unicamp ou para a USP, ou vai fazer intercâmbio, é mais fácil ter essa conversa. Nos lugares que são os mais marginalizados, mais precarizados, é difícil dialogar com o estudante com essa recompensa no médio e longo prazo. Porque a perspectiva, lamentavelmente, não é tão alta. O teto é muito baixo. Então, claro que para eu falar de tecnologia e falar da função da escola, eu preciso também entender sobre combate à pobreza, né? De fato trazer condições para que aquele estudante que vive numa região marginalizada pense que a escola vai ser uma ponte que conecta ele a oportunidades, a uma chance de estar numa universidade, que vai preparar ele para ter um futuro profissional com um salário bem remunerado, senão vira demagogia, né? Senão vira um contrato para comprar computador, para beneficiar a empresa que vende, o sócio que tem ali um monte de equipamento parado, o prestador que vai cabear, e depois aquilo acaba não servindo para nada, né? Então, é uma discussão estrutural, a gente sabe que a educação tem um papel central na sociedade, e a tecnologia está dentro dessa discussão. Ou seja, para um estudante acessar a internet para brincar de joguinho online, não faz o menor sentido gastar dinheiro público com isso. Agora, para eu dizer para ele, olha, vem conhecer um estudante que está longe, por exemplo, do Brasil, vem cá, vou te ensinar a estudar o site da Unicamp. Eu vou te mostrar o que é o síncrotron, acelerador de partículas. Vamos entrar aqui para ver o que é a profissão que você sonha em fazer, como ela funciona. Vou te colocar em contato com um estudante que está lá na USP para você poder, aluno de terceiro ano, discutir o que ele fez, como que ele estudou. Mas é necessário uma mediação para isso acontecer. Muito raramente um adolescente, um jovem vai ter maturidade para buscar esse caminho, né? E aí o celular deixa até de ser um perigo quando ele aprende a usar dessa maneira. Mas a princípio eu penso que a proibição, assim como foi do cigarro, né? Houve, nossa, gritaria quando a lei antifumo aqui em São Paulo foi tardiamente decretada, mas hoje é uma sensação que todo mundo agradece, né? Porque você fala, bom, foi um bem para todo mundo. E as pessoas acostumaram, né? Exato, cinto de segurança, né? Tem uma reclamação ali, mas no fim o benefício acaba se comprovando. O celular é a mesma coisa, né? E eu tenho percebido, no colégio a gente adotou essa política também de
tolerância zero com o celular dentro de sala de aula. E deu certo? Como é que foi? Tem dado muito certo, Rúbia. E a princípio a gente tinha essa sensação que os alunos iam ficar muito bravos, iam querer reclamar, alguns até ficaram. Mas quando ninguém pode usar, eles ficam menos ansiosos. É porque é coletivo, né? Exato, e o lance era assim, um pegava o celular escondido, aí mandava uma mensagem no grupo. Aí um olhava, queria ver, aí o outro via a movimentação, queria ver também. Barulhinho de mensagem no grupo. Exato. É incrível, fogo né? na pólvora. É, fogo na pólvora. Como agora exatamente. ninguém pode, então, o celular está desligado, eles prestam atenção na aula. E eles até, sabe, parece que soltaram a atenção. Solta um pouco, né? Porque na verdade o celular, a tela acaba deixando a gente tensa, porque é muita informação a todo momento. Então, exato. É interação, é informação. E eu acho que a cabeça não dá conta de entender toda a informação que está chegando, ainda mais se você está dentro de uma sala de aula. Exatamente. É uma sensação de alerta, né? Como se o tempo todo algo fosse acontecer. E com essa proibição, a gente consegue direcionar melhor a atenção e dizer, olha, o celular não é inimigo, você pode usar o celular para acessar esse site, fazer essa pesquisa, assistir essa videoaula. E outra coisa importante, né? Mostrar o tempo que eles perdem com a tecnologia, usada de maneira inadequada, como esse tempo podia ser usado para praticar exercício, tempo de qualidade com os amigos, com a família, até assistir uma série, assistir um filme no cinema, é tão gostoso. E o celular, ele suga, né, o tempo. Muito rápido. Você fica ali, você vê, nossa, passou 1h30, exato, passou 2 horas. É isso mesmo. O que daria para eu fazer nesse tempo de mais útil, de mais saudável? E aí eu deixo um tempo reservado para mexer no celular. Né? É uma educação, teria que ter, igual tem educação financeira agora, nós teríamos que ter aí uma educação tecnológica. Precisamente. Exatamente. Depois desse ponto, talvez fizesse sentido pensar em equipar as escolas e tudo mais com os equipamentos. Chegamos em um ponto de vista muito legal, porque a gente pode dizer aí que o início, né, de um entendimento seria isso mesmo, né? Sem dúvida. A educação tecnológica. Precisamente. Muito bem, professora. Olha só, gente, a introdução da computação em sala de aula pela Política Nacional de Educação Digital foi sancionada em janeiro de 2023. Ela trouxe novas regras para o cenário da educação básica agora para este ano, né? Que estabelece diretrizes e metas para a promoção do uso de tecnologias digitais no processo de ensino. Sabe que agora as escolas brasileiras deverão, a partir deste ano, 2024, inserir a educação digital em seus ambientes, né? É o que estávamos falando, a educação digital. Seria assim, a educação digital, vamos aprender como que nós vamos lidar com toda essa tecnologia e até que ponto faz bem ou não? Seria isso? O seu ponto de vista sobre essa educação digital que vai ter que ser inserida nas escolas este ano agora, neste ano letivo de 2024, professora? Com certeza. Eu acho que para o estudante faz sentido aprender algo que faz parte do mundo dele, do dia a dia dele. A tecnologia faz parte do mundo dele, do dia a dia dele. Então, eu brinco, né, com os estudantes. Eu sempre faço um exercício e falo assim, ó, imagina que você pode voltar no tempo. Você pode voltar 50 anos, por exemplo, no passado. E aí você já tem o conhecimento do nosso tempo, né, que seria o futuro, e você volta no tempo 50 anos. O que você faria? E alguém sempre diz, eu ia inventar o celular, porque eu ia ficar rico, né, como foi o Steve Jobs e tudo. Falo, ótimo, só que você não pode ir com o celular no bolso, porque você está viajando no tempo, então você não pode levar nada do nosso tempo que não exista na época. Você pode ir com a roupa, mas não pode levar um celular. Tá, aí você chega lá e vai inventar o celular. Como faz? Vamos pesquisar no celular, eles não dá sabem. um Google. E aí não tem Google, aí, não tem faz? internet, não tem computador, 50 anos atrás com acesso à Wikipédia, né? E aí eles, como é que funciona? Eu falo, então, porque tem gente que usa o celular todo dia e não sabe como funciona. Olha como dá para eu puxar, né, falar de física a partir do celular, por exemplo, explicar, né, os processos da parte eletrônica, como é que a luz da tela forma imagens, processo de carregamento, transmissão de ondas, né, o processo produtivo, aí vai para a geografia, como é que o seu celular vem lá da China com a matéria-prima aqui do Brasil, como é que ele custa, né, um valor tão diferente em cada país, por quê, como é que a internet funciona, né, o que é a nuvem. Então a educação digital ela é também a explicação e a compreensão dos fenômenos que fazem parte da nossa realidade.
E é curioso, porque pouquíssima gente sabe como a internet funciona. Ah, está na nuvem. O que é a nuvem? Né? São servidores, eu tenho lá discos rígidos que estão em instalações quase militares, porque tem toda uma proteção. Países disputam áreas, né? Disputam recursos, semicondutores. Dá para fazer aula de história, de geografia, de física, de química, dá para falar de meio ambiente. A educação digital é isso também, para que a pessoa entenda, para que o estudante se aproprie dessa tecnologia que ele usa, entendendo os processos que estão por trás, né? Dessa facilidade que é pegar o celular na mão e sair usando. Existem várias questões embutidas que podem ressignificar, inclusive, a experiência escolar. Porque a escola, quem acha que a escola é chata, é porque não vê sentido no que está aprendendo. Quando você traz o sentido, né, ele vai entender, inclusive, que para aprender programação, tem muito estudante que aposta nisso como uma área muito promissora financeiramente, ele tem que saber matemática, ele tem que saber linguagens. Né? Como é que eu vou ser um programador, como é que eu vou ser o próximo Bill Gates, o próximo Zuckerberg, se eu não souber isso? Então, quando você começa a trazer para essa área, até o interesse pelas aulas muda. Então, acho que a educação digital ela é como utilizar esses dispositivos, mas também inserir essa dimensão, né, da tecnologia nas disciplinas curriculares, para que faça sentido para o estudante, para que ele entenda, né, que a filosofia fala muito do real, do virtual, do digital, que as ficções do passado falam sobre essa temática, que existem filmes, livros, né, que abordam esses assuntos. E aí fica mais interessante, fica mais legal, ele participa mais do processo. E não é só ter o equipamento. No fim da história, o equipamento acaba sendo um detalhe. É o de menos, né? A gente precisa de ter aí algo que... A rede em si, né? E o professor preparado para depois o equipamento. Acho que essa é a dinâmica, né, Sem professor? dúvida. Inclusive, o professor mais velho, que também está numa outra geração, também precisa se apropriar dessa ideia para conseguir participar melhor. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, mas antes do intervalo, a última pergunta antes do intervalinho, professor, no seu ponto de vista, então, a tecnologia pode, sim, transformar a educação que nós temos hoje? Sem dúvida. Eu acho que tem transformado e vai transformar ainda mais, mas ela é só um dispositivo, é só uma ferramenta. Se ela vai transformar para melhor ou para pior, depende muito da maneira como ela está sendo utilizada. E aí é que está o papel, né, da preparação, da educação e desse olhar crítico, desse olhar reflexivo, humanizado, né, a diferença entre uma utopia e uma distopia dos filmes de ficção que falavam sobre poder acessar o mundo a partir de uma telinha. Sim, e hoje a gente tem essa telinha. Temos, esses filmes de ficção particularmente me deixam assim meio pensando sobre o que será do nosso futuro, né? Geralmente são distópicos, né? Exato. Tem uma visão pessimista. Cabe a nós construir algo que não nos leve para esse cenário pessimista. Exatamente. Olha só, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre, olha só, o chat GPT dentro do ambiente escolar, que é uma tecnologia, né? E aí a gente vai usar o celular para fazer um texto na escola, como é que vai ser, né? Chat GPT dentro do ambiente escolar. E também nós vamos falar sobre a questão da lousa, que se usa ainda a lousa. Como é que vai ficar essa questão? Porque existe aí uma prospecção para uma lousa tecnológica, né? E aí, o que precisa? Será que falamos aqui que nós temos que ter aí a educação tecnológica para que nós e os nossos alunos possam ter uma educação de qualidade quando a gente fala sobre tecnologia, né, professor? Vamos para um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações e mais ponto de vista para você aqui na TV Câmara Campinas. Já já voltamos.
Estamos de volta, TV Câmara Campinas, no ar para você ao vivo, nosso ponto de vista. Muito boa tarde, obrigada pela sua companhia. Nós estamos falando com o professor Luiz Felipe, ele está falando, sabe sobre o que, gente? É internet, tablet, rede social, é isso mesmo, a tecnologia, né? A tecnologia na educação. E aí vamos falar dos tablets, das redes sociais e dos softwares específicos para a educação, né? Hoje são aí as principais formas de se aplicar inovações tecnológicas em sala de aula, a gente sabe disso. No entanto, a tendência é que tenha uma evolução aí, sabe a lousa com o giz, né, que o professor escreve? Então, você sabia que ela pode desaparecer em breve e vir aí à tona as lousas digitais e os trabalhos serem feitos apenas por videoconferência? Mas aí eu te pergunto, professor, como a gente prospectar, né, essa evolução se ainda a gente tem escolas sem internet? Pois é. Nesse caso da lousa digital, posso parecer um pouco antiquado, mas eu torço muito para que elas nunca cheguem com essa força toda. Uhum. Eu acho que a lousa de giz, né, ou quadro branco, Sim, como a gente usa hoje em dia, é muito mais condizente com o ritmo de ensino-aprendizagem de um estudante do que uma lousa digital. Então a gente sabe que o processo escolar, muita gente é crítica, porque diz, a escola é igual a 200 anos, a escola é igual a 500 anos, a escola é igual a 1000 anos. Acontece que o nosso cérebro, biologicamente, é igual a 200 anos, a 500 anos, a 1000 anos. E o nosso processo de ensino e aprendizagem, ele passa por algumas etapas que exigem o desenvolvimento de certas habilidades que só ocorrem, por exemplo, se eu escrevo no meu caderno. Então, para usar minha coordenação motora fina, eu preciso aprender primeiro a brincar com massinha, eu preciso contar com os dedos antes de ter o pensamento abstrato, eu preciso aprender a manusear o lápis e a caneta, eu preciso escrever. É uma maneira de desenvolver habilidades cognitivas que uma lousa digital e o recebimento de um arquivo num tablet não dá conta de providenciar, né? O estudante ele precisa escrever no caderno, é um processo de memorização, significação, retenção daquela informação e produção da memória. E hoje, como a gente vive num mundo muito rápido e há essa sensação de que tudo tem que ser imediato e prático, os estudantes eles acabaram entrando numa pilha, né, os que têm acesso, de, me manda o PowerPoint, me manda o slide, me manda o PDF, e esse arquivo não serve para nada, ele fica ali perdido em algum e-mail, ou no celular, ou na nuvem, a pessoa não aprende com aquilo, né? Pessoas mais velhas, que já estão mais habituadas, aí conseguem usar um pouquinho melhor esses materiais. Mas dentro do ambiente escolar, é preciso, muitas vezes, principalmente lá no ensino fundamental, que o professor, a professora, passe a lousa. Porque enquanto a pessoa está escrevendo na lousa, o estudante, a estudante está escrevendo no caderno. E ele precisa entender como aquela conta é montada, como aquele desenho é feito. Ele vai copiando parte por parte. A lousa digital ela pode ser muito incrível, porque ela vai ter um objeto 3D e você manuseia lá um polígono, né, com touchscreen, mas isso não é reprodutível no caderno daquele estudante. E ele não vai estimular o cérebro dele da mesma maneira como se ele estivesse manuseando, por exemplo, um sólido com as próprias mãos, porque você tem tato, né, você está usando de fato seus olhos para ver um objeto tridimensional, a relação é outra. Da mesma maneira, quando você está passando uma lousa, escrevendo um texto, o ritmo é outro, o aluno consegue ir te acompanhando. Se o texto aparece pronto, não funciona direito, né? Hoje a gente tem o projetor, multimídia, consegue passar textos, vídeos, músicas, imagens, mas não é o ideal que seja só isso. É preciso ter, né, um diálogo, um momento ali de construção, é preciso haver um espaço para que o estudante fale também, tire dúvidas e que ele transfira isso para o caderno. Então, seria um grande prejuízo pedagógico imaginar que você tem uma lousa digital e que o estudante vai receber um arquivo no tablet. Ele não está aprendendo, né? Ele está armazenando dados, mas é o tablet que está aprendendo.
E a leitura? A leitura também, ela fica diferente, assim, na hora de entender ali para o estudante, né? Ele recebeu um arquivo, ele vai abrir o tablet e vai ler, mas aí ele pode receber também um impresso, livro, né? Ou um livro e vai fazer essa leitura. Tem diferença esse tipo de leitura aí o armazenamento, a captação da informação? Tem diferença. A tela luminosa, ela tem esse estímulo, né, visual puramente, e ela te acelera, né? Ela te puxa a ler cada vez mais rápido, a tela geralmente é muito pequena, e ela tem um tempo de resposta mais curto e o cérebro não consegue processar isso numa velocidade tão curta como a tela exige. O livro ele tem outro tempo, né? É aquela coisa de quem gosta de ler, fala que o livro tem um cheiro, a folha tem um tato, e nós somos pessoas que têm 5 sentidos. Então, quanto mais você estimula os outros sentidos, mais o cérebro vai armazenar aquela informação e criar uma memória afetiva também, né? Quanta gente não lembra do livro que estava lendo, porque fez uma anotação, fez um rabisco, e tem, né, os Kindles da vida, as plataformas de leitura que permitem recursos desse tipo. Então, quem está no ensino superior consegue destacar o texto direto na tela, jogar esse texto já para um documento, acelera o processo, mas nem sempre essa aceleração é positiva. Para o estudante mais jovem, do ensino fundamental, do ensino médio, acelerar é fazer ele perder informação, né? O cérebro não dá conta. Então, é muito caro ter uma lousa digital e o custo-benefício dela acaba sendo ruim porque ela não traz tanto benefício assim. Seria muito mais bacana, muito mais interessante você ter uma área de lazer, por exemplo, para os estudantes, com ar livre, com verde, um espaço para atividades lúdicas, do que uma tela que vai ficar simulando coisas ali e manter ele como espectador da realidade. O estudante espectador perde muito. Fala-se tanto da cultura maker, do fazer saber, do fazer aprender. Então não adianta achar que uma tela vai resolver os problemas. E com o preço de uma tela que você colocaria numa escola, às vezes você consegue fazer coisas muito mais legais. Só biblioteca, por exemplo, né? E recuperar esse fascínio, esse encantamento com esses espaços, com esses ambientes. O livro tem uma coisa fantástica, ele nunca vai acabar, né? Porque a pessoa, quando ela tem contato com o livro, ele tem uma materialidade, ele tem algo que a tela não tem, né? Ele conta uma história, ele tem um peso, ele tem uma cor de capa, ele tem uma marca da outra pessoa que leu. Isso para nós é interessante, né? Isso para nós tem um significado muito profundo que a tela não tem. Tá, mas eu vou carregar 300 livros na minha mochila, cabe no meu tablet. Sim, mas é diferente, né? Você pode ter um pouco de cada. Sim, daí você vai carregar 300 livros no tablet, mas não vai ler uma página, Perfeito. Né? Não adianta. Ou vai pegar o resumo, vai mandar uma inteligência artificial ler e resumir para você. Vamos para ela? Opa. Inteligência artificial? Vamos lá então. Olha só, gente. ChatGPT tem um enorme potencial para continuar transformando o Brasil nas próximas décadas, né? À medida que a tecnologia avança e se torna ainda mais sofisticada, espera-se que ela seja cada vez mais integrada na vida das pessoas, melhorando a forma de se comunicarem, né? Trabalhar e também aprenderem. Vamos lá, ChatGPT na escola, ChatGPT na educação aí, digital, da tecnologia. Ele vai ajudar, quer dizer, ele já está ajudando, já está atrapalhando. O seu ponto de vista sobre o ChatGPT na educação, professor? O ChatGPT, acho que ele depois do Google e do WhatsApp, né? Acho que o ChatGPT é o ponto aí mais polêmico, mais discutido, que mais trouxe reações dentro do ambiente escolar. Claro, ele é outra ferramenta, né? Ele por si só não representa um benefício ou um malefício, mas a forma como ele é usado pode ser qualquer uma das coisas. O problema é achar que a inteligência artificial pensa, né? A gente usa essa inteligência artificial como se o chat fosse algo muito diferente da ferramenta de busca da Google, que já é uma inteligência artificial. Exato. A diferença é que o ChatGPT ele tem uma interface responsiva comunicativa. Ele finge, né, que ele está conversando com você. Sim. Então isso fascina, porque a pessoa que não entende direito acaba humanizando, acaba personalizando o chat. E logo que o ChatGPT começou a se tornar mais popular e mais falado,
os estudantes entraram nessa pilha, né? Diz, professor, daqui a pouco não vai precisar mais de aula, porque é só perguntar para o chat GPT. Falei, perfeito, então vamos fazer um teste. No colégio tem computador, tem projetor, tem internet, liguei, abri o chat. Falei, então perguntem, vamos ver o que o chat é capaz de responder. Se você fizer uma pergunta, qual é o dia de nascimento da Cleópatra? Ele sabe. Sim. É uma pesquisa que eu faço no Google, ele tem a informação. Quanto é a raiz quadrada de não sei quanto? Uma conta bem difícil, ele te dá o resultado. Mas as perguntas mais complexas e subjetivas, ele é completamente incompetente para responder. Uau! Então os alunos ficaram, poxa, professor, mas não tem nada que ele não saiba responder. Falei, não, então calma. Coloquei, chat, como resolver a pobreza estrutural sem atrapalhar os interesses dos bilionários? Qual foi a resposta? Ele respondeu uns 15 parágrafos. Começou, veja bem, esse é um problema complexo, que exige uma análise com múltiplos fatores, diferentes perspectivas. Falou e não disse nada. Virou um gerador de lero-lero. Uau, olha isso. Os alunos acham que a resposta é muito boa porque é muito texto. Sim. Algumas palavras sofisticadas. Eu falei, vamos ler. No final eu li, eles ficaram, professor, o chat não falou nada. Eu falei, pois é. Né? Pois é. Então as perguntas mais profundas, mais subjetivas, que dependem dessa reflexão crítica, ele é incapaz de fazer. Ele traz dados que já estão prontos. Perfeito. Então a inteligência artificial como o ChatGPT é uma ótima ferramenta buscadora. Ele faz o mesmo que o Google faz há muito tempo, mas de maneira um pouco mais humanizada, no sentido de escrever um texto como se ele estivesse conversando com você. Mas ele inventa dados, quando ele não sabe a resposta, ele cria informações mirabolantes, e aí é perigoso. Esse perigo, algum aluno, olha só, a gente está no ponto de vista, a gente está falando de tecnologia nas escolas, né, educação, e aí acabamos entrando no assunto do ChatGPT, que também faz parte da tecnologia e, né, vamos ver, vai ser inserido nas escolas, não vai? Qual que é a importância, qual que é o problema, né? Algum aluno seu já tentou enganar o professor apresentando um texto que foi produzido pelo ChatGPT? Já, isso, olha, infelizmente... E como é que você detectou isso? Infelizmente, é claro que eles tentariam, né, fazer isso. Eu acho que o chat, assim como qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, não pode ser tabu. A gente tem que usar e tem que expor, mostrar para que serve, como funciona. Então eu digo, né, se você quer verificar um texto, escreva o texto, peça para o chat verificar. Ele é bom, ele consegue detectar erros ortográficos, erros gramaticais, ele pode fazer até sugestões de alteração da estrutura para o texto ficar mais fluido. Ele é uma ferramenta de linguagem muito bem construída. Sim. Mas se você pede para ele escrever um texto sobre um assunto, política, economia, artes, ele vai fazer o texto mais genérico possível. E quando a gente vai ler, né, aí mais no ensino superior, a gente consegue perceber que o texto ele é superficial e cinza, sabe? Sim. Traz um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Em resumo, ele sempre tem uma sequência. E aí é hora de dar uma nota muito baixa e deixar o aluno vir reclamar. Foi o que aconteceu. Eu falei, cara, seu texto estava tão ruim que parece que o ChatGPT que escreveu. Uau. Ele deu risada, falou, ai, professor, não deu tempo. Sério, que ele usei, já falou admitiu. que foi, admitiu. E eu falei, tá muito ruim. Ele falou, mas tá ruim de verdade. Eu falei, tá, expliquei, mostrei, comparei. Eu falei, não tem alma, né? Você vai escrever um texto, você tem que ter ali o seu posicionamento, Sim. né? A gente é ser humano, a inteligência artificial não. Então é até legal que os alunos testem, percebam, né, essa falta de qualidade. E é curioso, porque tem gente que brinca, né? Então fala, escreva uma receita de bolo de fubá como se você fosse William Shakespeare. Tem inteligências artificiais mais sofisticadas que o ChatGPT que fazem isso, é engraçado. Mas para você conduzir, por exemplo, uma pesquisa científica, escrever um TCC, não dá para usar o ChatGPT. Né? Ele inventa dados, ele tira conclusões com nome de autor que não existe, ele cita obra que nunca foi escrita. E é perigoso, porque a gente, professora, a gente sabe, a gente confere, a gente tem uma dimensão, né? Sim. O estudante, provavelmente, ele não consegue fazer essa verificação. E se ele mandar o chat escrever por ele e tiver que conferir depois, é mais fácil ele fazer a pesquisa e escrever o próprio texto. Exatamente. Né? Então vai ser um retrabalho.
A ideia é dizer que você vai ser um excelente contador, uma excelente contadora só porque você sabe usar Excel. O Excel faz a conta, mas que conta é essa? Né? Exato. Você precisa saber usar a ferramenta. Com o chat é a mesma coisa. Ele pode ser útil para uma série de questões, mas ele nunca vai substituir a capacidade criativa, especialmente, a visão crítica. Ele nunca vai ter essa alma, sabe, de escrever como uma pessoa é capaz de escrever. Muito bom. Então ele não é uma ameaça, ele é mais uma ferramenta que está aí meio super, né, valorizada e criou um burburinho. Novidade, né? Exato. Tudo que é novidade é não assim é mesmo. tanta coisa como Olha alguns aí. imaginam. Não. Muito bem. Gente, vamos lá, dando sequência ao nosso ponto de vista. O senso comum é que a tecnologia afasta as pessoas. Bom, basta olhar aí WhatsApp, redes sociais. No entanto, 65% dos brasileiros acreditam que a tecnologia vai aproximar o professor do aluno. Seu ponto de vista sobre isso, professor? A tecnologia, ela aproxima mesmo o professor do aluno? A tecnologia, ela nesse ponto do tempo e espaço, eu acho que ela é contraditória, ela é contrastante, melhor dizendo. Ela aproxima quem está longe, um parente distante, Sim. um familiar que você não consegue ver pessoalmente, com a tecnologia você consegue encontrar. Isso é uma coisa muito interessante. Quem está perto. E também nos aproxima até do passado, porque você consegue acessar, sim, né, uma verdade. fonte e tudo mais, então isso é bacana. Mas afasta quem está perto. Né? Só ver famílias dentro de casa que às vezes não se conversam, os 4 na sala jantando, um nem olha para a cara do outro, cada um está no celular. Exato. E com a questão do estudante, aí eu acho que é outra questão que precisa ser muito cuidadosamente trabalhada. Dentro do ambiente escolar presencial, a relação estudante-professor-professora é humana, então é presencial. Né? Ela precisa existir numa relação de respeito, de confiança, né? Isso já acontece dessa maneira. Uma aproximação que pode até ser perigosa é quando dentro das redes sociais ou das plataformas virtuais ocorre essa quase que violação desse espaço pessoal, íntimo de cada pessoa, né? Quando começa ali a rolar uma interação de alguém que se vê fora da escola numa rede social e às vezes o estudante confunde, acha que o professor é amigo porque tem ele no WhatsApp Sim. ou no Instagram. É preciso que esses limites fiquem bem estabelecidos, porque o público, o privado, o particular, né, o profissional, o pessoal, são coisas que não podem se misturar. E claro, cabe às pessoas adultas fazer essa ponderação, que para a garotada é um pouco mais difícil enxergar esses limites, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, seria uma aproximação até um pouco inadequada, misturar esses limites. Outro ponto que eu acho que é mais complicado ainda é dizer que, por exemplo, uma escola na zona rural, no interior de Rondônia, vai ter um telão, e aí um professor aqui em São Paulo vai dar aula, e aí eu vou resolver o problema de educação lá, aproximando o estudante de uma área afastada através de uma tela. É um processo educacional muito ruim. Né? A mesma crítica eu faço à telemedicina. Por que não construir uma escola lá? Né? Por que não colocar professores e professoras ou médicos e médicas lá? Ah, porque o salário é baixo, ninguém quer ir lá dar aula porque é longe. Então, tem que aumentar o salário, tem que valorizar a pessoa que está se submetendo aí até um local mais afastado. E por que chamar alguém de outro lugar? Aí vem aquela questão de construir universidades federais, institutos federais, formar pessoas nesses locais afastados, para que localmente elas possam estar presentes na vida da comunidade desses estudantes. Isso aproxima a educação do estudante. Formar pessoas localmente dispensa, né, esse artifício de querer usar a internet como essa ponte imaterial que vai conectar a tudo e a todos, porque não conecta. Né? Aí você coloca a internet na escola para fazer o povo trabalhar EAD lá à noite no período que não está tendo aula. Você acaba usando essa infraestrutura que seria para a educação para outros propósitos, que não tem nada a ver com a educação. Então, acho fundamental entender que esses espaços, eles têm que ser físicos e presenciais. A escola tem que ser esse ponto de referência para a família, para a comunidade, para o estudante, porque ela é parte, né, desse conjunto. E não dá para... A internet não vai resolver isso. Você pode, claro, dizer para o estudante que, olha... me escreve um e-mail se você precisar de mim, né? Eu te mando ali o material para você fazer uma leitura, fazer uma pesquisa. O Google escolar, né?
o Google Classroom, são ferramentas legais, mas ele não funciona sozinho. Precisa ter do professor, precisa ter esse capricho, esse cuidado. E, de novo, ele não substitui uma sala de aula com gente pensando diferente, conversando, lendo os livros, né? Compartilhando experiências particulares. Então, acho que a limitação da tecnologia vai muito nesse sentido. Ela é uma ferramenta. Depende muito como você usa. Pensar que as escolas vão deixar de existir, que a lousa vai deixar de existir, que o livro vai deixar de existir, que o professor vai deixar de existir, isso é especulação. Espero que isso nunca aconteça, né? Se acontecer, realmente é porque a gente não está mais valorizando como deve essa humanização e essa dimensão do ser humano dentro do processo educativo. Então, vamos lá, professor, doutor, você está falando assim que eu estou observando, estou te avaliando aqui, eu falei, nossa, quanta informação nós temos no nosso ponto de vista. Além de ter o ponto de vista de um especialista, nós temos aqui também muita informação repassada para quem está em casa. E o nosso tempo está acabando. Para fechar, professor Luiz Felipe, como que você imagina a sala de aula do futuro? É um desejo, mais do que uma projeção. Mas eu vejo que agora a gente está num caminho um pouco contrário do caminho que se pensava uns 10 anos atrás, de um certo afastamento dessa tecnologia excessiva, né? Então, acho que antes, quando se pensava, todo mundo vai estar em casa com fone de ouvido, com óculos da Google, tendo aula 3D, não vai mais sair para a escola. Eu acho que a pandemia fez a gente repensar um pouco essa situação e, felizmente, a gente está mudando um pouco essa perspectiva e eu espero que o Brasil siga exemplos de países que são referência na educação, principalmente países lá na Europa Norte, e a gente entenda que a escola precisa ser um espaço agradável, acolhedor. E se essa verba toda existe para comprar ferramentas tecnológicas, vamos pensar em fazer jardins nas escolas, quadras para a garotada praticar esporte, locais para preparar alimentação saudável, né? Investir em iluminação, ventilação, carteiras confortáveis, pagar bem não só os professores e professoras, mas toda a equipe que faz uma escola funcionar, para que ela seja esse espaço real da interação. A escola é lugar da criançada brincar, correr, pular, se divertir, interagir. E quando é um pouco mais velha, é esse lugar também de estudo, é esse lugar de encontrar uma biblioteca, um laboratório de química, que não é voltar para o passado, mas é validar uma proposta que espelha muito as universidades, né? As universidades, elas têm a dimensão tecnológica, mas ela tem essa infraestrutura da convivência, da troca, do olho no olho, da pesquisa, do interesse, da curiosidade. Então eu espero que a escola do futuro seja esse lugar, né? E não só nos bairros ricos, nas regiões centrais, mas também nos lugares afastados, que ela possa ser esse local que serve de abrigo, de inspiração, para as crianças aproveitarem, curtirem e que isso espelhe esse modelo para os bairros, para as comunidades. E é claro, né, isso depende de um esforço coordenado, gigantesco, de governos municipais, estaduais, federal, parcerias público-privadas, porque não é barato. Mas o reflexo disso é criar cidadãos e cidadãs que vão ser profissionais mais competentes, mas também pessoas mais empáticas, né, mais sensibilizadas, e que vão diminuir os índices de violência, de insegurança, trazer mais felicidade, né? Não essa felicidade meio coach quântico, né, que alguns falam, mas uma felicidade genuína, de estar ali aprendendo com prazer, de ter, né, uma sensação de recompensa por superar a ignorância, conseguir enxergar o mundo com olhos críticos através da ciência e construir isso coletivamente como solução para outros problemas, né? Inclusive as desigualdades, a violência, a segregação. Mas para isso é preciso questionar quais são os interesses, né? Tanto dos governantes quanto dos grandes empresários da educação, se é vender notebook, especular com inteligência artificial ou criar condições para que as pessoas se formem de fato cidadãos e cidadãs, estudantes, profissionais. E aí são as trincheiras, né, da sala de aula, dos lugares ali de debate, de discussão. É totalmente natural e saudável que haja discussão. E o pedido que eu faço, né, para as autoridades, para as pessoas responsáveis por tomar essas decisões, consultem-nos, conversem, né, conosco, professores e professoras, para que a gente possa também ajudar a construir essas soluções, a gente que está lá dentro,
vivendo esse dia a dia e a gente tem ideias boas, que às vezes também podem surtir efeito, que não são tão caras, não são tão mirabolantes, mas que fariam uma diferença muito saudável na vida das pessoas que estão dentro da comunidade estudantil. Maravilha. Basicamente, evoluir, né? Aprender todos os dias, evoluir com a tecnologia, mas sem deixar para trás as nossas raízes, a nossa base, né? Que é aquela Perfeito. escola do recreio, é aquela escola de trocar figurinha com o colega, aquela escola de ficar tenso na hora da prova, de pedir uma caneta emprestada, é aquela escola que tem aquela educação raiz mesmo, que a gente tanto gosta e que muita gente que estudou naquela escola hoje está aí trabalhando, se desenvolvendo e prospectando aí o futuro do nosso Brasilzão. Gostaria de agradecer, agradecer a sua participação, professor Luiz Felipe Vale, né? Professor que veio para falar com a gente sobre a tecnologia, né? A tecnologia nas escolas. Falamos sobre internet, falamos sobre ChatGPT, falamos sobre os notebooks, os tablets, o celular na escola. E se você quiser rever esse ponto de vista, você pode acessar a qualquer momento, sabe onde? No seu YouTube. Isso mesmo, pode acessar que você confere todas as informações, inclusive o ponto de vista do professor Luiz Felipe. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Um ótimo final de semana, viu, professor? Eu que agradeço, agradeço todos e todas também que estão aí nos assistindo e participem também do debate, se engajem, familiares, estudantes que estão vendo aí esse programa. Participem, sejam parte. O ChatGPT não vai resolver essa questão não, depende da gente também. Muito prazer bem. estar aqui. O prazer é todo nosso. Gente, vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Quero te convidar para continuar na programação da TV Câmara Campinas. Um ótimo final de semana para você. E claro, a gente sempre se vê. Valeu, muito boa tarde.